Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Pedro, professor de Filosofia e Sociologia do Cuca Centro-Noite, o cursinho popular lá da Unesp de Araraquara. E hoje vim dar continuidade ao nosso currículo de Filosofia. Galera, hoje a gente vai ver um novo período na filosofia. Se vocês lembram bem nas aulas passadas, eu mostrei uma linha do tempo para vocês, onde eu falo que a filosofia tem 4 grandes períodos. A gente até agora vimos a filosofia clássica, filosofia grega, de Sócrates, Platão, Aristóteles, helenísticos, etc. Hoje a gente vai entrar num novo período da filosofia. E como é um novo período da filosofia, vai ter um novo contexto histórico. Qual é o contexto histórico da filosofia medieval? Bom, como o próprio nome já diz, a gente vai ter a transição do mundo clássico para a Idade Média. Então você vai ter a queda do Império Romano do Ocidente, que vai pôr abaixo todo o modo de viver e, portanto, de pensar dos gregos que a gente estava vendo até então. Com essa mudança, com o fim do Império Romano do Ocidente, a gente vai ter uma instituição social que estava nascendo ali no final do Império e que vai se consagrar como dominante de todo esse período, que é a Igreja Católica. A gente vai ter a consolidação do poder da Igreja Católica, que não vai ser só uma religião, mas uma instituição que vai dominar tanto na parte política quanto na parte econômica essa nova sociedade que está se formando. Beleza? A gente vai ter um novo sistema econômico feudal, a gente vai ter uma outra organização da sociedade europeia. Então, se a gente vai ter todas essas mudanças, a filosofia com certeza vai mudar. A filosofia principalmente vai se preocupar nesse novo período da filosofia, que é o quê? Conciliar a fé com a razão. Vejam só que diferente, né? Se eu mostrei para vocês que a filosofia grega lá atrás começou justamente rompendo com o mito e buscando usar somente as ferramentas da razão para chegar na verdade, deixando as crenças, a fé nos deuses de lado, a gente vai voltar e mudar completamente isso. Só que não vai ser mais a fé nos deuses, e sim no Deus cristão católico. Beleza? Mas, professor, eu vou tentar conciliar a fé e a razão. Como que isso vai acontecer? Se o cristianismo prega que a verdade é falada por Deus por meio das Escrituras, eu não posso, por meio da razão, contestar essas verdades divinas. Por quê? Como a gente viu, gente, a fé entra no parâmetro de que você acredita e pronto. Então a filosofia não vai poder contrariar a fé. Professor, se a filosofia não vai contrariar a fé, e essas verdades, como você falou, segundo o cristianismo, são expressas por Deus, a filosofia também não vai buscar a verdade, que era o grande carro-chefe dela, principalmente no período antropológico com Sócrates. Lembra? A filosofia não vai mais se preocupar com isso. Então o que a filosofia vai fazer? A filosofia, por meio da razão, vai ser um instrumento para sustentar racionalmente os dogmas da fé. Então a filosofia, e aqui eu estou falando da filosofia no sentido de razão, a razão não vai mais ser a busca pela verdade, ela vai se preocupar em sustentar o que a crença católica prega. Para quê? Para essa nova igreja que está surgindo aí, se consolidando, poder, por meio de argumentos lógicos, conquistar novos fiéis e sustentar uma nova modo de pensar. Então, você vai ter a filosofia tentando, por exemplo, provar por meio da razão se Deus existe. Provar por meio da razão uma nova ética católica. Então, esse vai ser o carro-chefe da filosofia. A razão, submissa às verdades da fé, vai sustentar racionalmente os dogmas da igreja. Beleza? Galera, a filosofia medieval tem 4 períodos. Os primeiros, bem lá atrás, no início do cristianismo, vão ser pautados principalmente na figura dos apóstolos. Mas o que cai no vestibular e que eu vou passar para vocês, os 2 principais são os 2 últimos, a patrística e a escolástica. Patrística, que é o primeiro que a gente vai ver, por quê? Patrística vem de padre, vão ser os santos padres da igreja que vão fazer esse primeiro movimento de conciliar a fé e a razão. E esse principal filósofo que a gente vai ver do período da patrística vai ser quem? Santo Agostinho. Santo Agostinho já é interessante a sua própria vida. Por quê? Porque ele não é europeu. Veja só, até agora a gente está vendo um monte de branquelo europeu falando como que a filosofia está pensando. Santo Agostinho, que é considerado o principal filósofo de toda a filosofia medieval, um período da filosofia que dura mais de 10 séculos, não vai ser europeu, vai ser africano. Então você tem esse filósofo que vai quebrar com essa hegemonia branca europeia que a gente está tendo até então,
embora esteja cristianizado, ele vai ser um filósofo de Hipona, onde hoje a gente considera a Argélia, e ele vai representar essa mudança do mundo grego para o mundo medieval. Por quê? Porque ele era professor de retórica na Grécia e ele vai ter uma bagagem grega. Ele vai ter o maniqueísmo persa, ele vai conversar com os helenísticos, mas principalmente o que vocês têm que guardar? Anota aí. Santo Agostinho vai cristianizar as ideias de Platão. A sua principal influência vai ser o pensamento platônico, onde ele vai inserir o contexto da fé. Beleza? E o que ele tem para falar para a gente, professor, nessa cristianização das ideias de Platão? Ele vai primeiro falar sobre a teoria da revelação divina. Como eu falei antes para vocês, ele vai soltar a célebre frase: crer para compreender. Se a filosofia, se o catolicismo prega que eu só vou alcançar a verdade mesmo sendo revelada por Deus por meio das Escrituras, Santo Agostinho vai falar: então, galera, eu não posso usar a razão para chegar à verdade. A fé sozinha é manca e não alcança a verdade. Por quê? Porque a razão é algo do homem, é algo que está aqui dentro da nossa psique, do nosso pensamento humano. E o homem morre, o homem não é imortal. Mas a verdade deve ser algo infinito, deve ser algo eterno. Então, se a verdade é algo eterno, ela tem que se apoiar em algo que também é eterno. O quê? Deus. Então, segundo Santo Agostinho, a razão precisa ser iluminada pela fé para poder alcançar a verdade. E como que eu faço isso? Quando eu volto para o autoconhecimento, quando eu volto para mim mesmo e tento alcançar a minha alma, por meio da fé, eu encontro a verdade. Gente, perceba que a teoria da revelação de Santo Agostinho é muito parecida com o quê? Com a teoria da reminiscência de Platão. Voltar a mim para tentar alcançar as ideias do mundo das ideias. Lembram? Então, beleza. Além disso, ele vai falar o quê? Da relação entre o corpo e a alma. Assim como Platão, ele vai falar da supremacia da alma em relação ao corpo. Por quê? Porque a alma, segundo ele, é o presente de Deus aos homens para controlar o corpo, para fazer o bem. Só que o corpo, viciado em pecado, por meio do livre-arbítrio, vai sempre buscar o mal. Então percebam uma supremacia da alma de Deus em relação ao corpo do pecado. Mas, professor, se o livre-arbítrio sempre vai ir em direção ao pecado, ao mal, ao vício, a gente não tem liberdade? Segundo Santo Agostinho, livre mesmo é servir a Deus. Por quê? Porque servindo a Deus, eu me liberto da escravidão do pecado, da escravidão dos sentidos, da escravidão das minhas vontades. Então, ele vai falar o seguinte: a vontade humana sempre vai te levar para o pecado. Por quê? Porque nós, segundo a tradição católica cristã, já nascemos com o pecado original da Eva. E aí você tem toda uma discussão sobre você atribuir o pecado à mulher e isso levar a estrutura patriarcal que a gente tem hoje, mas enfim. Pelo pecado original, você tem a vontade humana sempre levando ao pecado. Professor, mas se a vontade humana, o livre-arbítrio, sempre vai me levar ao pecado, como que eu não vou pecar? Como que eu vou ser salvo por Deus? Aí, Santo Agostinho vai falar que é a questão da graça. Como é a questão da graça? Ele vai falar assim: não é as suas boas obras, não é você fazer coisas boas na sua vida que vai te levar à salvação divina. O que é salvação divina? Salvação é um estágio de eterna felicidade quando você encontra Deus no céu, beleza? Então, não é pelas minhas boas ações que eu vou alcançar a salvação. É pela predestinação. Deus vai escolher os seus eleitos e aí sim você vai conseguir se salvar. Veja bem, então não é uma coisa que eu posso fazer, é Deus que tem que escolher. E as boas obras, as coisas boas que você faz na sua vida, isso é Deus que faz os seus eleitos promoverem. Então a gente só é salvo pela questão da graça. Nós sozinhos não conseguimos nos salvar. Isso leva ao que, gente? Isso leva a uma quebra da ética grega. Por quê? Porque a ética grega sempre pregava o quê? A possibilidade do homem alcançar, por meio dos seus feitos, a felicidade, o prestígio, a razão. Lembram disso? Aristóteles falava da ética do meio termo, Epicuro falava do viver oculto, mas de qualquer forma os gregos acreditavam que eu, sozinho, controlo minhas ações e posso alcançar a felicidade, posso alcançar o bem, a bondade. Santo Agostinho vai falar que não, somos servos, somos subservientes a Deus. Por quê? A ética humana é submetida às vontades de Deus. Não adianta você fazer o bem, somente os eleitos vão ser salvos. Isso vai quebrar totalmente
com a ética grega e trazer essa nova ética católica, que é o quê? Eu e as minhas boas ações, a minha ética, o jeito que eu vivo, é submetido às vontades divinas. Essa é a patrística, esse é Santo Agostinho, galera. Bom, galera, depois de ver o primeiro momento que a gente vai estudar hoje da filosofia medieval, a patrística, com Santo Agostinho, seu principal pensador, a gente vai agora entrar na escolástica. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho de uma coisa para vocês. Eu sempre bato aqui na tecla, tanto no estudo da filosofia quanto da sociologia, para a gente sempre ter o pensamento crítico de ver quais são os camaradas que a gente está estudando. A gente sempre, infelizmente, estuda a filosofia por um olhar eurocêntrico, onde parece que só a Europa produz filosofia, só a Europa produz sociologia. Isso se dá muito, primeiro, pelo processo de colonização que o nosso país mesmo fez parte, onde a gente acaba tendo essa visão de que a Europa é um modelo a ser seguido, aquela visão positivista brega que a gente viu em sociologia. Então, para que eu estou falando isso? Porque a gente vai observar nesses períodos onde ocorre a filosofia medieval, uma rica filosofia islâmica. Lembrando que nessa época os árabes, pelo islamismo, dominavam grande parte do Oriente Médio e até chegaram na Europa. E essa idade das trevas que a gente fala, onde você teve a filosofia sendo focada pela fé e sem produção significativa na área das ciências, isso é para quem? A idade das trevas para quem? Porque, por exemplo, no mundo árabe, os islâmicos viviam uma época de prosperidade filosófica e científica. Você tem grandes produções filosóficas e científicas feitas pela sociedade islâmica desse período. Principalmente na área da matemática. Você tem nessa época a criação da álgebra enquanto a gente conhece hoje. Pensa só como devia ser difícil, como, sei lá, eu não consigo conceber. Eu, que faz ciências sociais, você tentar entender como que eu faço conta com um número romano, com um algarismo romano, que é x, v, não dá. Então, os algarismos que a gente usa hoje, de 0 a 9, foram feitos nesse período, além de várias produções no âmbito da filosofia, como principalmente dois filósofos muito importantes, Avicennas e Averroes. A gente, infelizmente, não tem tempo de passar isso aqui para vocês, né? Eu não seria sincero gastando esse tempo, porque infelizmente não cai no vestibular, o vestibular ainda é muito pautado nesse eurocentrismo, mas fica aqui a dica de procurar saber e de entender que a gente tem várias produções filosóficas acontecendo em outras partes do mundo. Mas o que vai influenciar no pensamento medieval a filosofia árabe? Principalmente porque é por meio dos árabes, da sua tradução, que a gente vai ter contato com a filosofia de Aristóteles, que estava perdida lá. Pelo contato com os árabes, vão traduzir, comentar, e a gente vai ter contato com o nosso querido Aristóteles. E vai ter um camarada que vai cristianizar as ideias de Aristóteles e vai ser muito influenciado pelo seu pensamento. São Tomás de Aquino, o grande nome da escolástica. Mas peraí, escolástica, professor, vem do que esse termo? De escola. A gente tem uma visão da Idade Média, né, essa visão de Idade das Trevas que eu falei para você, que parece que a Idade Média é um período que não aconteceu nada, que ninguém pensou nada, é só uma idade do meio entre a filosofia clássica e a modernidade. Não é bem assim. Embora tenha suas peculiaridades, você tem grandes produções científicas também acontecendo nesse momento, né? Como, por exemplo, a criação pela Renascença Carolíngia, um período onde o Reino Franco vai ter um grande desenvolvimento da educação, a criação de escolas. Você tem as primeiras universidades na concepção moderna criadas ainda na época medieval, onde, dentro dessas universidades, os escolásticos vão fazer filosofia. O principal escolástico, como já disse, São Tomás de Aquino, vai cristianizar as ideias de Aristóteles e vai tentar, nessa segunda parte da filosofia, explicar e pautar a fé com base na razão. Ele vai falar um negócio muito interessante, gente. Ele vai ser o que a gente vai chamar das 5 vias de Aquino. O que são isso? São 5 provas da existência de Deus com base na filosofia. Olha só a arrogância do camarada. Ele quer explicar Deus por meio da razão, por meio da filosofia, muito inspirado na filosofia de Aristóteles. Ele vai dar não só uma, ele vai dar 5 provas para você que Deus existe. Então aqui eu vou citar as provas de Aquino e vocês vão todos virar cristãos. Não, galera, isso vai ser refutado mais pra frente, mas olha que interessante. A primeira é a ideia de primeiro motor. Lembra lá de Aristóteles, onde ele falava da questão do movimento, né? Você tem uma sucessão de causas e efeitos que a realidade se move, eu estou vendo ela se mover aqui na minha frente agora, e isso é por causa de uma sucessão de causas e efeitos. Mas,
se um efeito é causado por uma causa, né, uma coisa leva a outra, vai ter que chegar no momento que eu vou ter que ter uma coisa, um primeiro motor que inicia o movimento da realidade, porém não precisa ser movido. Isso é física, lembra? O corpo permanece em repouso até que haja um movimento sobre ele. O que é esse primeiro motor? Adivinha? São Tomás de Aquino vai falar. Tá aí, Deus. Outra coisa, o princípio da causa eficiente. Lembram das 4 causas de Aristóteles que promovem a mudança dentro da realidade? Você tem a causa eficiente, que está relacionada com o quê? Com a causa e efeito. Aristóteles, e São Tomás de Aquino vai pegar isso, vai falar que tudo é uma relação, a realidade tem relações de causa e efeito. Exemplo, você é o efeito da causa do seu pai e sua mãe ter te concebido. Seu pai e sua mãe são o efeito da causa dos seus avós terem concebido. E assim sucessivamente até o início dos tempos. Então tudo na realidade, as coisas acontecem porque alguma coisa fez. Certo? Isso é causa e efeito. Só que percebem, eu tenho essa sucessão de causas e efeitos, eu tenho que ter, segundo esse pensamento, uma primeira causa não causada. Adivinha o que é isso para São Tomás de Aquino? Deus. A causa é eficiente que promove isso tudo. Depois você tem a questão do ser necessário. Bom, você parar para pensar, segundo São Tomás de Aquino, tudo acaba, tudo é finito. Você aí vai morrer, a casa que você está aí, que você está assistindo esse vídeo, vai acabar, o bairro que você está vai deixar de existir, o nosso país um dia vai deixar de ser concebido assim, um dia a nossa galáxia vai chocar com a outra e tudo isso aqui vai para o cacete. Bom, se as coisas são finitas, segundo o pensamento de Aquino, eu preciso ter um ser necessário, que necessariamente infinito, um ser necessário infinito, que cria todas as coisas. Porque se alguma coisa acaba, não vai conseguir criar a próxima. Isso é Deus, o ser que é necessário sem ser contingente. Beleza? Depois você tem os graus de perfeição, a 4ª prova. O que é isso? Bom, a gente vê na realidade, a gente acaba elencando as coisas, né? Uma coisa mais perfeita que a outra. Isso é uma concepção bem grega da ideia de bem, você chegar a tudo. Vamos supor, você pega uma bike que tem uma roda meio quadradona e uma bike que tem uma roda redondinha. Você fala que a bike com a roda redondinha é mais perfeita que a quadrada. Então você tem noções de perfeição. Só que São Tomás de Aquino vai falar o seguinte: como que eu meço isso? Para eu falar que uma coisa é perfeita, tem que ser em relação à coisa mais perfeita que existe, né? Eu só posso falar que algo é perfeito porque eu tenho uma noção do que é realmente perfeito. E o que é realmente perfeito segundo ele? Deus. Por último, você tem a questão da finalidade das coisas. Lembra que Aristóteles falava de uma filosofia finalista? Tudo na natureza possui uma finalidade, a finalidade do homem, enfim. Aqui não vai falar o seguinte: parece que tudo é uma grande máquina, né? Parece que tudo é um grande reloginho ali, tudo possui sua finalidade, a natureza possui, cada um faz uma coisinha ali. Pô, eu preciso ter uma grande mente para criar tudo isso. Porque não é possível eu assumir que as coisas têm essa finalidade porque simplesmente aconteceram. Adivinha, gente? Dou um doce para quem adivinhar o que São Tomás de Aquino faz, que é essa criatura que cria a finalidade de tudo? Deus. Então essas são as 5 provas da existência de Deus de São Tomás de Aquino. Por fim, a gente vai entrar agora numa parte, a parte mais abstrata da aula. Vem comigo, não desiste, gente, porque a gente vai chegar numa das principais questões que envolvem a filosofia medieval, a querela dos universais. Galera, por fim a gente vai entrar no que ficou conhecida como a querela dos universais dentro da filosofia medieval. A gente vai observar que durante a Idade Média era muito importante, muito cobrado o estudo da gramática. Dentro das escolas aqui da escolástica, você tinha o trivium e um quadrivium que promoviam o estudo de gramática, de literatura e diversas relações dentro da linguagem das línguas. Por quê? Bom, se a verdade e se a forma pela qual eu devo conduzir a minha vida está dentro das escrituras sagradas do cristianismo, eu preciso aprender a ler direito essas escrituras. Eu preciso aprender a interpretar o que é real e o que são apenas metáforas. É muito importante eu saber entender quais são os caminhos da linguagem para poder chegar na verdade através das escrituras. Beleza? E aí, gente, eles vão chegar na seguinte questão: qual é a relação entre as palavras, de fato, e a realidade? Qual que é essa relação? Para isso, a gente vai ter que entender um conceito do que é o universal. O universal, de forma genérica, são palavras que expressam conceitos gerais. Então, homem, cavalo, armário,
tudo isso são palavras que expressam conceitos gerais, entendeu? Esses são os universais. E aí, quais são as questões que eu posso levantar acerca disso? Eu vou mostrar para vocês essa seguinte obra. Isso é uma obra do artista chamado José Coutocho, e ele coloca bem aí a foto de uma cadeira, no meio essa cadeira, uma cadeira de madeira, e do lado a definição de cadeira no dicionário, beleza? Aí eu pergunto para vocês observando esses três elementos aí, qual é a cadeira? Qual desses três elementos expressa o universal cadeira? Qual deles tem a identidade cadeira? Qual deles existe? Qual deles não passa de representação? Qual deles tem a essência desse universal que eu estou falando para vocês? Cadeira. Né? Já estão confusos? Eu vou piorar um pouquinho a situação para vocês. O exemplo que vai ficar famoso dentro da filosofia medieval vai dar nome a um livro e posteriormente a um filme famoso baseado na obra de Humberto Eco, que é O Nome da Rosa. Qual que é essa brisa? Bom, rosa, universal rosa, né, essa palavra, ela indica uma flor. Mas depois que a flor morre, esse universal continua existindo. Então qual que é a relação entre essa palavra e a realidade? Isso vai ser a querela dos universais. E você vai ter diversas respostas para esse monte de pergunta. Você vai ter o realismo, onde alguns pensadores vão falar o seguinte, com uma tradição platônica, vão falar que os universais existem, possuem uma existência concreta, metafísica, mas existem. Eles expressam a realidade, então, e inclusive determinam condições materiais. Ele vai falar, por exemplo, que a partir do universal bondade, eu começo a fazer coisas boas. Lembra? Uma pegada bem Platão, mundo das ideias, mundo sensível, então. Vai ter uns camaradas que vai falar completamente o contrário. Vai falar que os camaradas que vão ser conhecidos como os nominalistas vão falar que o universal não existe, só passa de palavra, um conceito, para de brisar, meu parceirinho. Isso não existe. A realidade de algo não está no universal, mas o universal é só uma palavra, é só um conceito, beleza? E por fim, você vai ter uns camaradas que vão unir essas duas coisas no que a gente vai chamar de realismo moderado, onde ele vai falar o seguinte: o universal, as palavras, né, universal, não é nem um conceito metafísico que existe de fato e determina as coisas, e nem palavras vazias. Eles são um elo de ligação entre a abstração e o mundo material. Eles não têm uma existência em si, mas eles são sim conceitos abstratos que expressam a sua realidade dentro de uma materialidade concreta. Dentre eles você vai ter, por exemplo, Pedro Abelardo, que vai falar muito bem disso, e vai então unir a relação entre abstração e matéria. Conseguiram entender? Essas são as três principais correntes. Vocês não precisam, gente, aqui eu não estou pedindo para vocês, professor, eu entendi exatamente, eu vou tomar um lado. Eu sou nominalista, eu sou realista. É legal vocês pensarem um pouco sobre isso. Vão pensando aí, qual cadeira possui a realidade? Qual cadeira possui a identidade cadeira? Mas, calma, não é isso que o vestibular vai cobrar. É só para vocês terem uma iniciação acerca dessas discussões. Beleza? Galera, por fim, todo esse período que a gente está vendo aqui da filosofia vai ter uma crise. A crise do que a gente vai chamar da escolástica. Por quê? Porque você tem mudanças históricas, como a criação dos estados modernos. Os feudos vão se unificar em países absolutistas, onde você não vai querer mais a influência política da igreja. Você vai ter o cisma da igreja, que vai romper, vai dividir o poder do Papa. Beleza? E você vai ter as reformas religiosas, né? Como a reforma protestante, como a crítica dos humanistas, que vai pôr em xeque esse pensamento da fé como superior à razão. E por fim você vai ter também o seguinte, gente, quando a fé não pode ser contrariada nunca, a filosofia só consegue ir até certo ponto. E você vai ter, inclusive, pela violência da Contra-Reforma, a igreja começando a achar meio estranho eu pautar a fé nessa razão. Essa razão está pensando que ela é quem? Você vai ter Guilherme de Ockham, por exemplo, falando que a teologia, que é o estudo da fé, não tem que se pautar na razão, ela não é ciência, a fé é a verdade absoluta. Então você vai começar a ter, principalmente no pensamento de Aristóteles, por estar junto com uma filosofia islâmica, vai falar, isso está me cheirando heresia.
Então, por diversos motivos, a filosofia medieval vai ter o seu fim junto com a Idade Média. E se vocês estão todos catequizados aqui pelo professor nessa aula, na próxima vocês a razão que durante tanto tempo estava servindo a fé vai começar a voltar a andar sozinha e vai criticar a fé que ela serviu durante tantos anos. Mas isso a gente vê na próxima aula. Galera, eu espero muito que tenham gostado. Fiquem calmos, vocês não precisam guardar todos os termos, mas tenham uma ideia geral do que foi esse período medieval, do que foi essa relação entre a fé e a razão e o que falou os principais pensadores. Tá bom, galera? Espero que tenham gostado e até mais!